porta, abram em a primeira carta dos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 2, 9 a 12. 9 a 12. Capítulo 2, 9 a 12. Meus irmãos, nós tivemos 2 encontros maravilhosos hoje. O conselho de manhã foi os pastores, eu e Sérgio, com os queridos diáconos que fazem uma obra muito gostosa, muito boa e eterna. E hoje vou ao café da manhã, e hoje, meio-dia, com os queridos músicos. E louvo a Deus pela uma missão maravilhosa que Deus colocou em suas mãos, não é? De expressar a adoração, expressar a verdade, edificação, evangelização e uma adoração cristocêntrica, né? E sempre orem, supliquem a Deus, não só por estes músicos, que Deus levante outros, para que estejam engajados e comprometidos com esta obra tão gigantesca. É a construção do reino, para levar pessoas para a eternidade. Não agora, né? Eu disse, Efésios, quanto? Muito bem, né? Vocês estão colando aí, né? Primeiro Tessalonicenses, vamos ler. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa, irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viveres por modo digno de Deus, que vos chama para o reino, para o seu reino e glória. Gutenberg, tu que estás em pé, não fica em pé não, toma aqui e ore ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, estar aqui na Tua casa essa noite, Senhor. Não estamos aqui por acaso, mas o Senhor nos trouxe até aqui para contemplar a beleza da Tua santidade em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, por cada hino, por cada louvor, Senhor, que chega até a Ti com um aroma suave, Senhor. Senhor, dá sabedoria ao apóstolo Cláudio, Senhor, na direção dessa palavra, que vai falar nos nossos corações, que a gente venha entender e trabalhar em nossos corações cada vez mais, para que a gente seja, Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, luz do mundo e sal da terra. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre um verdadeiro coração paterno que o líder deve ter, o pastor deve ter, os presbíteros devem ter. Estou com vocês 23 anos, 6 meses, 18 dias. Passei por muitas coisas. Esse púlpito, o de madeira, o gabinete e outros gabinetes na própria casa, poderia falar bastante sobre isso. Tive muitas crises por dentro, desejos espirituais maravilhosos, mas, contudo, alvos não atingidos. Lutas por fora, relacionamentos,
certas perseguições, problemas outros. Tive traições, pessoas que abandonaram a corrida e outros que eu não pude mais contar com eles. Tive incompreensões, tinha motivações corretas, mas as interpretações eram errôneas por parte de terceiro. Tive frustrações, como se, quantas vezes ajoelhado aqui, como se tivesse trabalhado em vão. Chega e vai dizer, esse povo não quer nada. Mas, queridos, vocês podem estar pensando que eu estou desabafando, mas pelo contrário, estou expressando, eu quero asseverar perante vocês a paternidade gritante em minha vida por vocês. Porque vocês não me deixaram abandonar a obra de Deus que quantas vezes eu tive vontade. Mesmo que tenha, muitas vezes tenha acontecido isso. Mas o amor de Cristo por vocês e a vocês me constrangeu a permanecer sempre. Sempre orava, sempre conversava com Deus, que eu não estou preocupado que a igreja possa fazer por mim, mas o que eu possa fazer pela igreja. Só que vocês sempre davam um troco muito bom, mesmo sem esperar. Esta semana próxima passada, que terminou ontem, recebi uma expressão de carinho, de amor, de uma pessoa que eu nem esperava. Outra pessoa também expressou isso. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa que a pessoa estava na hora chorando. Pastor, foi Deus mesmo que mandou. Meus queridos, por isso eu, como pastor dessa igreja, eu tenho que imitar o meu Pai Celeste em tudo. O escritor Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 1 de Efésios, ele diz uma coisa maravilhosa. Que eu devo ser imitador, ser imitadores. Isso passa para todas as pessoas de Deus como filhos amados. Pode colocar aí? Vamos lá? Ser depois imitadores de Deus como quê? Filhos amados. Eu gostei. Eu suplico a Deus todos os dias para que eu possa, pela sua misericórdia e graça, sempre imitá-lo. Eu oro muito, gente, para não sair de casa, porque era o jeito, mas porque eu gosto da cara de Rutenberg. Por amor a Deus e a vocês. Por isso, meus queridos, como pai, eu continuarei a exortar, a ensinar, quer dizer, a disciplinar, a corrigir. Provérbios nos mostra que o pai deve fazer isso, corrigir os seus filhos. Provérbios 3:12. Eu continuarei a exortar vocês. Nós lemos aqui que Paulo exortava, Paulo demonstrava, Paulo confrontava a igreja, mesmo que a amasse bastante. E a Bíblia nos mostra,
com grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. E nós somos. Como amo essa mulher aí. Conversamos bastante, muitas vezes, né? Como amo vocês. Eu gostaria de nunca olhar para vocês como um número, mas como pessoa, como irmão, como irmã. Do mesmo jeito que o Pai faz com vocês, Pai Celeste. Nunca abandonar. O Salmo 27, ou 27:10, o salmista expressa, diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me recolherá. Sempre penso que eu não devo amar vocês pelo que vocês fazem para mim, mas pelo que vocês representam para mim e para Deus. Por isso o Senhor, em Deuteronômio 31:6, nos mostra que Ele não desampara. Olha, vocês se esforcem, vocês façam isso e aquilo outro, mas jamais desampararei, jamais abandonarei. Coloca aí Deuteronômio 31:6. Veja aí que diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Uma pessoa chegou lá em Alagoinha e disse: isso me encantou. A gente faz as coisas tão espontâneas que a gente não pensa o que está fazendo. Ela chegou para mim, me abraçou e disse: graças a Deus, porque você não desiste de mim. Precisamos, amados, amar sempre. Olhe para Maurizete, desde 92. Ela sabe que eu nunca mudei para ela. Não é? Eu e Denise cometemos um problema para ela em 2001. Vamos almoçar aí. Era daquele jeito, né? Pelo amor de Deus, pastor. Não preparamos nada. Chegamos da escola dominical. Agora nós vamos. Como Deus direciona as coisas, naquela saída, Zeca deu Zeca foi o primeiro alvo nosso, antes de chegarmos aqui. Foi nos deixar lá, levamos toda a comida, tudo. Maurizete, foi por causa daquela visita que eu fui tocado pelo Senhor e nós estamos hoje aqui por isso. Perguntei a Zeca, de quem é esse prédio? A igreja queria sair de João Cassimiro, né? E hoje nós estamos aqui louvando e engrandecendo a Deus. Meus queridos, estou aqui para proteger vocês. Quero realmente suplicar a Deus, sempre que eu tenho essa ideia de proteção de vocês como filhos. Coloca aí o Salmo 146:9. Vamos dizer? Protege. Eu não sou muito de chorar, mas nesse janeiro, um adolescente aqui chorando, agradecendo pelo cuidado. Por isso que eu não deixo, os pastores dizem que eu sou doido, pegar 15 dias das minhas férias, oferecer aos adolescentes e jovens. Eu já tentei, irmãos,
Já disse 2 ou 3 vezes a Deus: está bom. Eu me lembro, eu acho que já contei a vocês, que eu estava encostado num poste, lá em Campina Grande, esperando um mototáxi. Eu dizendo: Deus, esse vai ser o último. São uns 5 anos atrás. Vai ser o último. Aí quando eu falo isso, no meu coração, chega uma pessoa e diz: pastor, ainda está fazendo aquele trabalho em Jacumã? Eu disse: estou. Querendo desistir. Ele disse: não pare de fazer. Eu me converti através dele. Eu nem sabia, nem conhecia, porque ele foi visitar lá e se converteu ao Senhor. Um motoqueiro, lá em Campina Grande, em frente ao Santo André, chegou assim: você se lembra de mim? Não. Deus me converteu através do Senhor. Então são coisas que vale mais do que o mundo inteiro. Olhe para Mois, para Eduarda, para Emerson, para Heloísa. É a alma de não desista nunca. Meus queridos, queremos falar o que Paulo fazia. Como ele se titulava pai dos Tessalonicenses também, pai espiritual. E vamos aprender algumas coisas com ele aqui, e eu suplico a Deus que eu aprenda e viva. Esse texto falou bastante ao meu coração. Primeiro, Paulo ousou abdicar de direitos junto aos Tessalonicenses. Ele não fez isso em todas as igrejas. Pelo menos de Filipos, por 2 vezes ele sustentou, e Paulo disse que tinha em abundância. Mas de alguma coisa que aconteceu na sua defesa do seu apostolado, ele preferiu não receber nada, porque tinha alguns linguarudos por lá. Aqui não tem não, né? Mas tudo bem, está aí. Então Paulo abdicou de direitos. Ele poderia exigir sustento, porque em 1 Timóteo 5, 17, 18, mostra aí que o obreiro é digno do seu salário, e o que labuta na palavra pode ter até duplicado a honra. Em outras traduções, honorários. Mas Paulo tinha na sua cabeça, segundo ele falava também para os coríntios, que os pais entesouram para os filhos. Ele preferiu labutar, trabalhar dia e noite sem cessar, para não ser pesado aquela igreja, mesmo que em outras ele tenha recebido. Então Paulo, ele preferia não receber. Paulo era um fazedor de tendas, né? E ficava trabalhando e evangelizando, proclamando. Foi uma igreja, no começo foi difícil, de perseguições, e ele levou a mensagem. Nunca o motivo de um pastor deve ser o dinheiro, mas a glória de Deus, a edificação da igreja, alcançar os perdidos. Meus queridos, se eu tiver de pegar aqui, porque sou pastor, evangelizar porque eu sou pastor, edificar a igreja porque sou pastor, não tem razão de estar. Tem que ser algo espontâneo. Para mim é habitual. Algumas pessoas que andam comigo, que convivem comigo, sabem que eu não deixo passar a oportunidade, porque é da alma. Isso foi desde o meu nascedor de crente em Jesus Cristo.
Por isso que eu não falo, porque tem a vocação para pastor que eu não queria ser, mas falo porque tem a vocação de filho de Deus. E precisamos implantar o reino de Deus nos corações. Esta cidade, que eu louvo a Deus por esta cidade, de alguma maneira fui adotado pela cidade, e culpa de vocês também, que me reelegeram várias e várias vezes. Até hoje eu não sei porque deram o título de cidadão guarabirense. E pobre de irmã Glória. Mas quantas vezes rejeitei, ou melhor, 2 vezes rejeitei ser secretário de prefeito, ter um cargo no estado. Sabe por quê? Só um motivo: amo vocês. Meu alvo é um só. Eu não tenho plano outro. Eu tenho um plano de fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos, amados, amar este Deus que está acima de todo nome. A igreja dele tem que ser amada mesmo. A segunda coisa aí, irmãos, que Paulo nos ensina no versículo 10, o versículo 10 diz o seguinte: veja, vós e Deus sois testemunho de modo que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Nem todos podem dar uma olhada para mim e ver minha conduta, mas uma Maurizete, uma Geisiele, uma Graciele e outros, desde 92, na minha primeira vez que eu estive aqui para abrir o trabalho, pude presenciar, principalmente Geise e Graciela, que quantas vezes eu fui comer o feijão e a farinha delas, da mãe dela. E Deus realmente tem um amor por esta família, e ela sabe a minha conduta. A vida de Paulo ia muito além de palavras, amados. Eu amo muito a obra do Senhor, mas pode ter certeza que eu amo muito mais os que são da obra do Senhor, vocês. Paulo tinha uma relação certa com Deus, ele vivia de modo digno. Paulo não fazia nada porque era um apóstolo, mas porque era impulsionado na sua vida de levar a preciosa semente para todas as pessoas, como ele disse no capítulo 20, versículo 24 de Atos. Coloca aí, por favor. Um pastor nunca deve agir por mera obrigação, não é? Mas por inteira comunhão com Deus, com o Pai Celeste, e por amor às ovelhas. Por isso, em qualquer lugar, ele deve ser exemplar em santidade, em pureza, em fidelidade em relação com Deus. Paulo procurava ter uma consciência limpa diante de Deus dos homens. Lê um texto aí por mim, por favor. Não é que Paulo era perfeito. Paulo não era perfeito, ele falou muitas vezes isso. Paulo tinha brigas tremendas dentro do seu coração.
Ele disse que se não fosse o poder de Deus, ele não tinha condição nenhuma. Ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. Não sou e nem quero ser um super crente, super homem, mas quero amar o Senhor sempre. Paulo vivia com justiça em relação consigo mesmo, em relação com os homens e em relação a Deus, numa vida de retidão. Era um homem, justiça no sentido de íntegro, inteiro. Ele não é uma coisa aqui no púlpito, vamos supor, e lá fora outra pessoa, sempre o mesmo. Meus queridos da UFCC sabem disso. Tem pastores, eu condeno. Eu e Denise, nós temos um dom de hospitalidade. Vocês já sabem, em toda a nossa vida de marido e mulher no nosso lar, 26 pessoas moraram lá em casa. E os adolescentes sabem que a gente não muda, é a mesma coisa. Mesma coisa. Porque os pastores chegam assim, a gente perde a privacidade. Eu não tenho nada a esconder, para quê? Não é? Então nós precisamos, meus queridos. Paulo não era um homem de fachada, ele era aberto, transparente, ele era íntegro. Paulo também tem uma justiça reconhecida. Paulo foi muito perseguido. Mas nas suas defesas que acusavam Paulo, ele expressava, eu quero aquela turma que veio da Ásia, venham para cá, provem se eu fiz alguma coisa. Então Paulo era uma pessoa que tinha inúmeros inimigos amados, mas era reconhecidamente íntegro, ao ponto de que não encontrarem ou não provarem, que às vezes a acusação até Jesus Cristo sofreu, provarem nada contra ele. Então Paulo tinha uma conduta ilibada, íntegra, inteira, era o mesmo em qualquer lugar. Terceiro lugar, meus queridos, no versículo 11 e 12, vamos ler aí, por favor, coloquem. Vamos ler? A terceira coisa que podemos aprender, gente, é que Paulo fazia diferença. Olha, gente, uma coisa que é fácil para mim é estar aqui no púlpito. Ser pastor de púlpito é fácil, muito fácil. Eu digo que certos pastores que chamam pastores, não são pastores, são palestrantes, de cidade em cidade. O pastor tem que individualizar atendimento. Quantas vezes em Campina Grande, essa igreja não dá muito trabalho não, mas em Campina Grande, 3 horas da manhã, a pessoa me acorda. Sabe para quê? Contar um sonho. Sonhou com o inferno, foi me acordar. Disse, você pelo menos podia esperar até 5h30 no culto matutino, não? Mas a gente vê aquela alma apavorada com o inferno do sonho e a gente tem que atender. É pessoas que chegam de madrugada lá em casa para, diga o quê? Separar a briga marido e mulher. Lá no outro lado da cidade, eu sem automóvel, né? Mas graças a Deus me levaram lá. E, gente, quando eu vi, deu uma olhada assim,
O cabra chegou para mim e disse: você não pode comigo. Ele disse: eita, já sei quem é. O desgraçado está nele. Eu disse: tem razão. Eu não posso não, mas quem está em mim é maior do que você. Saia dele em nome de Jesus. Ele caiu. É porque Cláudio tem superpoder? Não. Porque o maior que está em nós é o maior que está no mundo. Então Paulo fazia esse trabalho individualizado. Uma vez uma irmã dessa igreja telefonou para mim para fazer uma visita, que tinha muita gente que foi lá e nada. Eu fui uma vez, pedi a viagem, telefonei para ela: não tem nada lá, tá tudo tranquilo. E ela telefonou para o filho dela, o filho dela disse que realmente ela estava dormindo, porque ele era enfermeiro e deu um sossega-leão nela, e ela conseguiu dormir a partir de 5 horas, 5 e pouco da manhã. Diz: quando acordar, me chame. E o diabo é um desgraçado. Quando a gente entra, ele disse: você não sabe de nada não. Tira a dor que eu coloquei nela no coração. É até mentiroso, né? Coração ter dor. Disse: eu não vou tirar dor nenhuma não, vou tirar você. Só em nome de Jesus. E ele caiu. Ela caiu. Quando olhei, eu vi que não tinha saído ainda. Novamente, repreendi em nome de Jesus Cristo, e ela ficou boa. E começou a falar que tinha visitado aqui. Tinha visitado algumas vezes aqui. E olhando para o filho consentido, disse: então eu já está boa. Mas ela tinha uma dor realmente, e precisou de bater um eletro. E eu disse: passa lá em casa e pegue o dinheiro. Mas eu abri para os irmãos que orassem por isso aí. Os irmãos, essa igreja é maravilhosa. Ele logo atendeu. A igreja logo atendeu. Eu mandei até parar de mandar. Em poucos minutos já tinha atendido a necessidade. Eu fico espantado quando alguns irmãos dizem: o senhor pode me visitar, o senhor pode falar comigo. Isso me dói o coração, porque eu estou aqui para isso, para atender os irmãos, não importa. Então os irmãos dizem: o senhor tem um horário para mim? Eu disse: não, o horário é quem faz você. Eu faço remanejamento no meu, e quando normalmente ninguém só em Campina Grande, né? Não me perturbam, eu começo a orar, a conversar com Deus de madrugada. Quando 7h30, já tenho conversado com Ele algumas horas, e após as 7h30 fico até 9, porque eu preciso de oração. A minha fraqueza é tão grande que o poder de Deus tem que sobrepujar em todo o tempo. Então, Paulo dava uma abordagem personalizada e direcionada para atender as necessidades específicas de cada pessoa. Ele buscava oferecer, amado, um serviço de qualidade, levando em consideração as particularidades e as necessidades de pessoas, e não caprichos. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu queria conversar com o senhor. Se eu tenho tempo, eu arranjo. Cheguei 2 horas no gabinete, e ela chegou atrasada, 15 minutos, e começou a falar. Falou e falou.
Aí eu depois olhou para o relógio assim e disse: pastor, eu tenho que sair, eu tenho um compromisso. Eu não disse foi nada. Mas ela agradeceu pelo ouvido. Como é gostoso servir. Meus irmãos, por favor, não maltratem o meu coração perguntando se eu posso. A gente tem que arranjar. Porque eu vim aqui para ser pastor. Lá em Campina Grande as pessoas, e Ana faz isso, né, Ana? Me chama de pastor, né? Porque é um prazer servir, gente. Agora, muitas pessoas não têm a força em sua casa, porque Jesus Cristo disse isso também, né? Jesus Cristo disse que o profeta não tem muita honra na sua casa. Não estou dizendo que eu não tenho lá em casa, não. Estou dizendo que as pessoas não têm coragem de abrir em casa e abre para outra pessoa que confia. Como a nossa querida Laís hoje de manhã falou, procura uma pessoa que você confia. E precisamos, irmãos, fazer isso. A segunda coisa que Paulo fala para fazer diferença é um tratamento equilibrado. No versículo 12. Paulo, como um pai exemplar, encorajava e disciplinava ao mesmo tempo. Tudo em amor, como Deus faz conosco. Tem pessoas que chegam para mim, nesses 40 e poucos anos de aconselhamento, chegam para mim e querem que eu tome a decisão por elas. Eu disse: não, eu dou as coordenadas, você que toma a própria decisão. Tem uma moça que chegou para mim e contou e disse: pastor, dá certo eu continuar o namoro? Olhei para ela e disse: por que você pergunta uma coisa que Deus já falou ao seu coração? Ela baixou a cabeça e disse: e pior que é. Ela não tinha coragem de romper. Graças a Deus que rompeu. Hoje está bem. Quantas jovens eu dizia: esse rapaz não presta, esse rapaz não presta. E ela ficava irada. Mas hoje está com 3 lindas moças lá em Recife, porque ouviu o conselho. Mas eu tenho ouvido tanto, gente, pessoas chegarem para mim, adolescentes, jovens, eu devia ter lhe ouvido. Meus queridos, Paulo ele era equilibrado, não passava a mão, não. Ele amava sim, mas não passava a mão. Ele realmente confrontava, como é o terceiro ponto aqui. Paulo tinha uma confrontação. Um verdadeiro pai, gente, não deve, e como pastor eu não devo, só agradar o filho, mas prepará-lo para viver com qualidade num mundo corrupto e perverso. Eu cheguei para uma menina e disse: esse cabra não presta para você. Sabe o que ela disse? Quer dizer que eu não tenho direito de escolher? Tem, agora escolha certo. Simplesmente este dito cujo está praticando dentro da igreja homossexualidade. E pegaram. E sem vergonha disse: eu pensava que estava sonhando. Em nós, gente, muitas vezes, direcionado pelo Senhor, a direção, a condução, quer dizer, Paulo atendia a necessidade, sim, mas Paulo não atendia desejos egocêntricos. Deus atende necessidade, não caprichos nossos. Se fosse fazer tudo que a gente queria, a gente
causaria problemas e grandes a nós mesmos. Em quarto lugar, gente, Paulo preservava a dignidade divina. Este era o alvo de Paulo: viver dignamente. Exortava os seus filhos também a fazer o mesmo. Em outras palavras, Paulo queria que aquelas pessoas, na sua fala, não é? Era como que ele quisesse que as pessoas entrassem numa balança. É do meu tempo, de vocês não, porque vocês são novos, né? Aquelas balanças que tinham 2 pratos, não é? Colocava um peso num canto e a mercadoria no outro. Se equilibrasse, tá certo. Qual é a nossa balança? Paulo, na cabeça, era Cristo de um lado e você do outro. Se você estiver equilibrado, não é? Em harmonia com Jesus Cristo, e a ideia de Deus é que você tenha maturidade, você ser semelhante a Cristo, então você está andando dignamente. É o que Paulo quer dizer. Você só anda do modo digno se seguir aquele que o Pai disse: este é meu filho amado, em que me comprazes, ter prazer. Não podemos por nós mesmos agradar a Deus. Precisamos da direção do poder do Espírito para atingirmos a estatura de Cristo. Concluindo, meus queridos, eu queria colocar diante de vocês 4 aplicações, rapidamente. Eu vou parafrasear Paulo para mim. Eu devo sempre gerar filhos espirituais. Eu não deixo de falar de Cristo um só dia da minha vida, que eu creio que estou para isso aqui. A gente louvou aqui através da música, adorou através da música, confessou através da música, declarou através da música, que as pessoas dizem: louvor é cantar, não é? Louvor é elogiar. Você pode cantar louvando, adorando, confessando, etc. Então, Paulo, gente, nós expressamos isso. Nós expressamos oração, comunhão com os irmãos. Isso tudo vai acontecer no céu também. Mas evangelizar é só aqui. Não deixe de passar. Não deixe de passar a oportunidade. Diga com Pedro: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Hoje mesmo, pega o teu celular, manda uma mensagem para 5 amigos. Já pensou se todos aqui fizessem? Mais de 500 pessoas ouviriam o Evangelho em uma só dedada. Dá o dedão lá e pronto. Poucos minutos. Portanto, vamos andar em dignidade, agradavelmente ao Senhor. Mas vamos concluir com 4 coisas. Paulo gerou filhos na fé. Paulo mostrou, coloca aí, capítulo 4 de 1 Coríntios 14 em diante. Vamos olhar primeiro para o 15, versículo 15. É o que eu falei já, mas vamos forçar isso aí. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Uma coisa mais fabulosa, extraordinária de ver filhos na fé. Em 2 FC6 e um pré-FC6, 14 se decidiram.
Vocês acham que passa pelo meu coração? Uma alegria. Mas o que é a minha tristeza, dos 14, 12 estão dentro da igreja. Pais, por favor, fale de Cristo a seus filhos. Não pense que a permanência dele diz alguma coisa aqui. É preciso injetar um novo nascimento pela pregação. Chega para teus filhos. As minhas duas, elas se converteram na minha cama, falando de Cristo para elas. 4 e 7 anos. Não terceirize isso. É você o responsável. A segunda coisa, Paulo era um pai espiritual, né? A primeira foi gerar filhos em Cristo. A segunda coisa que era pai espiritual, porque era aquele que dá exemplo aos filhos. Paulo, portanto, amados, no versículo 16, por favor. Paulo dava exemplo. Quando Kézia mentiu uma vez, e eu disse, você não minta, Kézia. Olhe para mim. Você já me viu mentindo? Ela baixou a cabeça. Então não minta. Não tinha coragem de dizer a Kézia que não mentisse, eu minto. E Paulo tem essa característica de ser íntegro. Olhem para mim, olha o versículo aí. Admoesto-vos, portanto, a que sejais o quê? Imitador. Olha para mim e vê. Em terceiro lugar, veja o 14 e o 15. Paulo era um pai espiritual, é aquele que corrige seus filhos. Se o pai não corrigiu o filho, veja essa palavra dura porque está em Provérbios. Quer ver o filho no inferno. Quer que envergonha a sua vida. Quando eu trago uma palavra dura aqui, não é porque eu quero desgraçar a vida de vocês, mas porque amo vocês. E o pai tem que amar o seu filho. Vê o versículo aí? Cadê? Já disse, rapaz, 14 e 15. Vamos lá? Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos a demonstrar como que? Filhos amados, meus filhos, filhos meus. É isso que precisamos. Quantas vezes puxar a orelha de um e de outro, né? Aqui, particularmente. Porque me sinto como pai de vocês. Não é? Aqui eu acho que só tem eu e Pedro na mesma idade. Aí tem a irmã Néria que tem mais idade que eu, a irmã Glória. Mas o restante é tudo abaixo, né? Não é abaixo em termos de pessoa, mas de idade. Não é? Então, Paulo corrigia. E em quarto lugar, e último, versículo 19 e 21. Paulo era aquele que cuidava de seus filhos. Vamos lá? Leiam. Vinte e um. Tem uma vez que eu estava com um furúnculo, né? Não, pai, eu estourava esse furúnculo dela, até a Aniela, né? Ia lá para casa, né? Eu disse, você quer sofrer 5 minutos ou a noite toda? Eu disse, 5 minutos. Então deixa eu fazer. Aí tirava lá. Aí de 5 minutos eu perguntava como é. Não está doendo mais não, só está o lugar, né? Muitas vezes certas coisas que a gente diz ao filho dói, né, Gutenberg? Mas o não é para o bem.
quantas vezes, para minhas duas filhas, sentia dor na alma. Uma filha minha chegou para mim: Painho, eu queria que o senhor ensinasse a dirigir. Eu disse: não, senhora, quem ensina é autoescola, eu não sou professor, não. Mas, pai, todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Como é que eu vou ser exemplo para os outros? Você vai para a autoescola. Passou na autoescola, mas parece que tinha tanto medo de dirigir que não queria dirigir. Pai, me ajude. Eu posso, mas porque você já passou pela autoescola, mas eu vou pedir ao instrutor que fique com você de novo. Por que, gente? A gente tem que admoestar, corrigir os filhos como eles devem ser. Porque se você não fizer isso, ele vai enganar outros após você. Vamos pensar nisso. Essa igreja me favoreceu uma vez com um carro, deu um aumento no valor da parcela. Como eu estava em tramitação, chegou um guarda de trânsito que não tinha ainda o municipal, né? Disse: pastor, a gente conhece o senhor, pode dirigir, não tem problema não. Eu disse: e aqui não é Brasil? O código não me permite, eu só vou dirigir quando tiver com a habilitação. Não tirava nem da garagem. Quando queria viajar para Campina Grande, eu chamava uma pessoa para dirigir. Zeca foi, o pastor João Vitor foi. Por quê? Precisamos ser exemplo. Agora deixa eu fazer um pedido a vocês. Me deixe amá-los. Só isso que eu quero de vocês. Que Deus abençoe.